E aí pessoal, aqui quem fala é o Alan e eu estou trazendo para vocês um vídeo novo, um vídeo um pouco diferente daquilo que eu estava trazendo para vocês. E esse vídeo é de Sketchbook. Essa é uma nova série que eu vou trazer aqui para o canal. Eu espero trazer toda semana um sketchbook novo, um sketch novo do nosso sketchbook. E a ideia desse vídeo, gente, é mostrar para vocês que, primeiro, que é possível fazer sketches rápidos, de uma forma um pouco mais não tão sistematizada, deixando que o seu traço e deixando que a sua imaginação flua, em um curto período de tempo. Não é uma coisa necessariamente obrigatória que você desenhe rápido, mas eu acho que às vezes pode ser algo interessante como um treino ou até mesmo como um aprendizado para de repente um futuro projeto, que você venha pegar, que exija que você tenha um pouco mais de agilidade na hora de produzir as suas peças, as suas artes. Então a ideia aqui é fazer sketches de 20 minutos. Então vocês estão vendo aí o tempo do vídeo, o tempo está correndo em tempo real, então tudo que vocês estão vendo aqui não tem nada de acelerado, não é um speed paint, é um vídeo, é um desenho sendo feito em tempo real, no tempo de 20 minutos, gente. E eu quero trazer esse tipo de vídeo para vocês, para que o canal fique mais interessante também, para que tenha algum vídeo no meio da semana, algum vídeo que seja também um pouco mais fácil para mim, que não exija tanta edição, que eu possa conversar com vocês de uma forma também direta, assim como acontece nas lives, que eu acho que acontece um papo muito interessante. Então, antes da gente começar o nosso papo aqui sobre desenho, eu quero pedir, claro, que você se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, que você não esqueça aí de ativar o sininho para receber as notificações do YouTube, pois o YouTube ele não notifica quem não ativa o sininho, gente. E claro, dá aquela curtida aí, compartilha com os amigos, não esquece disso, porque é isso que faz com que o canal cresça, essa colaboração e essa boa vontade de vocês aí, que faz com que o canal cresça, e eu conto com vocês, eu conto com a participação de vocês, com essa força que vocês estão dando para mim. Então, assim, uma coisa que eu recomendo que vocês façam quando vocês forem fazer esse tipo de exercício aí na casa de vocês, é que vocês tentem pré-estabelecer tema, sabe? Eu acho que isso pode agilizar um pouco mais as coisas, ao invés de vocês simplesmente tentarem resolver o que vocês vão desenhar naquele exato momento. Eu acho que isso pode atrasar um pouco a produção de vocês. Nesse caso aqui, o que eu já tinha em mente era de que eu queria desenhar um cara grande, um cara forte, Eu pensei em fazer um gigante, eu pensei em fazer alguma coisa assim, um guerreiro. Então a minha ideia inicial era essa, assim, era isso que eu tinha na minha cabeça, E aí eu dei uma pesquisadazinha antes na internet, algumas imagens de alguns artistas que eu conheço, para ver mais ou menos o que eu poderia criar para essa imagem, mas foi uma coisa muito rápida. Eu acho que eu devo ter gastado no máximo, acho que uns 15 minutos fazendo uma pesquisa bem rápida, só para me ver por onde mais ou menos eu poderia seguir. E aí eu parti para fazer meu sketch. No começo, como vocês viram, eu fiz um rascunho bem simples, basicamente definindo a forma básica desse personagem. A ideia aqui é justamente essa, é fazer com que você comece com um rascunho bem solto, não seja aquela coisa tão esquematizada como a gente está acostumado a fazer com manequins tradicionais, justamente para que o seu desenho fique com aquela leveza, digamos assim, sabe? Às vezes quando você rascunha alguma coisa e no final você acha aquela coisa legal, é porque você estava desenhando meio que sem preocupação, sabe? Você não estava tentando desenhar tudo da forma exatamente correta, certa. E aliás, isso é uma coisa que eu acho que é bem interessante falar para vocês, porque tem muita gente que fica muito preocupado com muitas coisas relacionadas ao desenho. Fica muito preocupado com a anatomia, fica muito preocupado se tudo tá certo, sabe, extremamente certo. E às vezes essa preocupação exagerada pode fazer com que o seu desenho fique parecendo assim meio sem vida, meio duro,
Você já teve essa sensação de que parece que você se esforçou tanto em um desenho e no final ele parece que não ficou muito legal? Pode ser que de repente o que está acontecendo com você é que você está se preocupando muito com a parte técnica, sabe? E deixando de lado aquilo que a gente chama de feeling, sabe? De você sentir a sua arte, de você perceber o que o seu desenho está precisando naquele momento, sabe? Quando você faz as coisas com preocupação, normalmente você tende a fazer aquela coisa com mais tensão, né, no seu corpo, você coloca uma concentração exagerada e você acaba ficando estressado ao invés de você curtir aquele momento. Isso não acontece só no desenho. Eu acho que de repente isso já aconteceu na sua vida em algum momento, sabe? Na época da escola, então se você estuda, sabe aquela tensão que rola na hora de você estudar um assunto que de repente você não tem tanto domínio, e aí você coloca uma atenção muito grande e parece que todo aquele tempo que você passou estudando não valeu muito a pena, porque parece que você não conseguiu assimilar aquele conteúdo. Pois é, isso também pode acontecer no desenho, e eu recomendo, sabe, que você, durante a etapa de aprendizado, de você fazer exercícios, que você tente relaxar assim, ao máximo, sabe? Claro que também não se deve deixar, né, a coisa muito solta, isso é verdade. Você também tem que ter controle sobre a técnica de alguma forma, sabe? Mas eu acho que também estar mais relaxado, sabe? Sem aquela preocupação exagerada, isso pode com certeza ajudar a você soltar ainda mais o seu traço durante o seu processo de produção. Então essa aí é uma dica para quem está se sentindo travado. Sabe aquela famosa "estou me sentindo travado, parece que nada sai"? Né? Ou então, de repente, também isso pode ter a ver com outras coisas também, não necessariamente com esse aspecto que eu falei para vocês. Né? E aí vocês precisam pensar e analisar um pouco. Né? Mas voltando um pouco aqui para essa nossa demonstração aqui de sketch. Como vocês estão vendo aí, eu faço várias camadas de sketch. Eu fiz a primeira camada, que era uma camada bem simples. Depois eu fiz uma segunda camada, colocando alguns detalhes, né, mostrando um pouco mais da armadura. E essa segunda etapa ela foi uma etapa um pouco mais de criação, né, onde eu tentei imaginar mais ou menos como é que ia ser o personagem. Né. Então eu já tinha ali a forma dele básica, né, que era aquela forma grande e tal. Né, tentei mostrar aí a cabeça, o tronco, né, e os braços, né, e como é que estava essa posição dos braços e tal. Mas nesse momento também eu estava meio que pensando, sabe, de que esse personagem ele seria um guerreiro, seria mais ou menos um soldado, assim, né? E então eu imaginei ele, né, nessa pose um pouco uma pose um pouco heróica, mas eu queria que ele tivesse uma expressão diferente, sabe? Eu queria que ele tivesse uma expressão de que, como se ele não tivesse muito gostando de estar ali, sabe? Então como se ele estivesse olhando para uma coisa que estivesse mexendo com a cabeça dele de alguma forma, sabe? Apesar de que ele ter que manter a pose, né, de soldado e de herói, aconteceu ali alguma coisa que ele está olhando e que está transmitindo uma sensação muito agradável para ele. Então é interessante que durante o seu processo de desenho, você tente imaginar coisas, né? Você não precisa necessariamente criar uma história complexa do seu personagem, nem nada disso, mas que você cria alguns detalhes que podem auxiliar e te ajudar na hora do seu processo. O fato de eu estar meio que pensando nessa história, né, uma história para esse personagem, ela vai me guiando um pouco assim para onde eu devo ir, sabe? E aí essa criação ela acaba não sendo uma criação desleixada, assim, sabe? Sem um significado. Não que tudo que você vai criar deva ter um significado, não é isso. Mas eu acho que quando você pensa em alguma coisa, você coloca alguma coisa, uma história de por trás daquela coisa que você está desenhando, acho que o seu desenho ele passa a ter um conteúdo a mais, sabe? Além apenas da imagem, além apenas da técnica, sabe? Ele começa a ter um conteúdo da história do personagem. E quem olhar aquilo, mesmo que essa pessoa ela não leia o que você pensou, né, para aquela imagem que você está produzindo naquele momento,
mas com certeza ela vai sentir algo, sabe? Ela vai perceber algo no seu desenho. Então, acho que esse também pode ser um segundo fator que está fazendo com que o seu desenho fique meio chato, assim, sabe? Meio sem vida. De repente é porque você está se preocupando tanto com a parte técnica, em perceber se os músculos ou se cada coisa está no seu devido lugar, que você acaba meio que esquecendo essa parte, sabe? De que você tem que deixar a sua imaginação fluir, sabe? Você tem que deixar a sua imaginação tomar conta um pouco em certo momento, sabe, que você estiver desenhando. E eu acho que essa parte do desenho que é, né, o estudo, que é quando você vai estar fazendo seus estudos, eu acho que esse é o momento mais ideal para que você deixe que sua imaginação flua, que você deixe que sua imaginação domine um pouco aquele momento, sabe? Durante você estar produzindo, isso pode ser interessante. Se você nunca experimentou fazer isso durante seu processo de criação, da próxima vez que você for fazer, tente fazer dessa forma. Tente, durante o processo, tente começar a imaginar uma história para o seu personagem, sabe? Pensar qual é a idade dele, pensar o que ele é, pensar se ele tem filhos, pensar se ele for um guerreiro, se ele já batalhou alguma vez na vida dele, sabe? Tudo isso vai colaborar para que a sua imagem possa crescer, sabe? Durante o processo de criação ou de produção, se no caso a sua imagem também for uma imagem de criação, né? Como aqui no caso eu estou fazendo para vocês, né? Que foi uma imagem que eu tentei tirar o máximo da minha cabeça, né? Apesar de que, assim, por conta que é pouco tempo, né? O desafio é de pouco tempo, de 20 minutos só. Então eu meio que corri um pouco pro clichê da coisa, sabe? A minha ideia era de fazer um cavaleiro, que ele fosse grande, mas que ele tivesse um rosto mais amigável. E eu corri para esse clichê justamente por conta desse pouco tempo, né? Mas essa questão de você ter pouco tempo, entre aspas, né? Porque na verdade é um tempo que você mesmo se impõe, mas isso eu acho que te ajuda a criar um certo grau de tensão durante o processo de criação e de produção, que vai fazer com que o teu cérebro agilize as coisas, sabe? Às vezes quando você está ali fazendo o desenho de uma forma também muito relaxada, você acaba negligenciando a sua produção, porque como você tem tempo de sobra, você fica pensando assim, eu não preciso pensar muito, aliás, eu não preciso me esforçar muito para fazer algo, já que eu tenho tempo de sobra, eu vou fazer no meu ritmo, né? É legal produzir desse jeito? É legal produzir desse jeito também, mas quando você tem uma certa tensão na coisa acontecendo, você não vai ficar reparando tanto em detalhes, sabe? Você não vai ficar se cobrando tanto, sabe? Com relação ao resultado do seu desenho. Então, talvez você só vá perceber os erros, né? Tipo aquela cobrança de você, porque esse braço está estranho, porque essa anatomia ficou esquisita. Você só vai perceber isso depois que você terminar o seu desenho, né? Mas a proposta aqui desse exercício é justamente essa, de que você não corrija o seu desenho, que você tente correr ao máximo com ele sem precisar fazer correções. Se vocês viram durante o processo aqui, né, desse sketch, foram poucas as vezes que eu apaguei algo ou que eu voltei atrás em alguma coisa. Isso porque eu sabia que eu tinha pouco tempo, né, e eu ficava olhando de vez em quando no relógio. E quanto mais parece que se aproximava do final do tempo que eu tinha, assim, mais eu me sentia com aquela tensão de que eu não podia voltar para ajustar nada, sabe? De que eu tinha que continuar para que eu conseguisse terminar o sketch, para que eu conseguisse deixar ele razoavelmente finalizado, né, para esse vídeo. Então, eu acho que isso acaba ajudando a você perder um pouco aquela sensação de que seu desenho ele não está bom, sabe? Porque você não tem tempo de olhar para os erros, sabe? Você vai direto, você vai correr direto. Uma coisa também que eu recomendo durante esse tipo de exercício é que você tente não dar aliás, tente nem dar zoom na sua imagem,
durante todo o processo vocês viram que eu não dei zoom, né? Tipo, para que eu não fique apegado a detalhes, isso é uma coisa importante, porque isso também vai te ajudar depois, né, quando você for produzir a sua peça final e tal, isso vai te ajudar bastante. Então, uma dica aí que eu dou para quem for fazer esse tipo de exercício ou que vá fazer outros tipos de trabalho é que tente evitar o zoom ao máximo, né? Porque se você dá o zoom você consegue ver o todo, né? Então você desenhar também assim com um certo limite de tempo e uma certa rapidez, né? Isso também faz com que você sinta essa necessidade de ter que olhar o desenho como um todo, sabe? Muita gente me pergunta assim, por onde eu devo começar a desenhar? Por onde é certo, né, entre aspas, começar o meu desenho? Muita gente tem que ir pela cabeça, né? Porque muitos tutoriais que a gente vê pela internet demonstram, começa como base a cabeça, né? A cabeça humana. Mas isso não é uma verdade absoluta, tá, gente? Você deve começar o seu desenho pelo todo, pela estrutura, né? Pelo manequim, como você queira chamar, né? Eu estou gostando de utilizar esse termo estrutura ao invés de manequim, porque eu acho que o desenho ele é mais como uma estrutura, sabe? Ele é mais como um conjunto de formas que devem funcionar e que devem estabelecer uma harmonia, sabe? Isso para mim agora faz mais sentido do que eu chamar os meus rascunhos, os meus sketches iniciais de manequim. Então, eu recomendo que você tente observar o seu desenho como um todo, assim, como de uma forma geral. Isso no começo pode ser um pouco complicado, né? Porque a gente está acostumado a estudar as coisas de formas separadas, né? Primeiro você estuda os olhos, depois você estuda o nariz, depois você estuda a cabeça e tudo mais. E essa parte ela também é importante, né? É importante que você faça a análise das partes para poder depois você ir para um todo. Como eu falo para vocês, o interessante é que você comece estudando da parte mais básica, né? Para poder depois você ir para a parte mais avançada. Mas esse exercício aqui especificamente eu acho que vai colaborar para que você comece a entender que todas essas partes elas só funcionam se elas estiverem juntas, sabe? E se você consegue enxergar essas coisas todas ao mesmo tempo, sabe? E eu acho que isso também é muito treino da sua cabeça, da sua mente, sabe? De como que você enxerga o seu desenho, gente. Então aí como vocês estão vendo essa última etapa, que já está chegando aí na última etapa do sketch, eu basicamente estou meio que acrescentando detalhes, né? Teve um certo momento em que eu fiquei até um pouco desesperado, porque o tempo estava acabando, e aí eu dei uma acelerada no processo, depois eu percebi que eu já estava praticamente terminando o desenho e o tempo ainda faltava tempo, né, para mim. Então eu resolvi ajustar, né, algumas coisas, coloquei aí alguma sombra, né, para dar um pouco de volume já no personagem. Também comecei a ajustar também alguns traços. Se vocês perceberam também, eu não fiquei obcecado em fazer o traço perfeito, né? E também o fato de isso também eu acho que pode até ajudar quem tem esse problema em fazer um traço mais firme, né? Porque quando você pensa muito para onde que você vai desenhar o seu traço, né, você pode acabar tremendo também, né? Porque você demora mais para traçar, né, a linha, né, do seu desenho. Quando você não pensa muito, sabe, no traço, para onde que o traço vai, para onde que você vai ter que desenhar o traço, ele acaba saindo até um pouco mais natural, assim, entre aspas, digamos assim, né? Ele acaba saindo um pouco mais fluido, assim, você não pensa muito. Então, acho que isso pode até ajudar também a quem está buscando fazer desenhos com traço também, né? Lembrando que eu estou fazendo um rascunho aqui com linhas, né? Mas isso também nada impede que você de repente tente fazer esse mesmo exercício com manchas, por exemplo, né? Talvez seja um pouco mais difícil, não sei. Eu também preciso experimentar. Mas eu resolvi fazer assim com linhas porque eu me sinto bem mais confortável. E também, como eu falei para vocês, essa ainda é a minha parte inicial com relação a esse tipo de estudo aí. E eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, você já sabe, né? Curte o vídeo, assina o canal e tudo mais. E eu espero que vocês tenham curtido, gente, até agora. Que vocês, se vocês querem ver mais desse tipo de conteúdo, deixa um comentário aqui também para mim.
se vocês querem ver outros tipos de coisas, o que vocês querem ver também nas lives também. Sempre deixa no comentário aí para participar, eu vou tentar responder o mais breve possível. E é isso, gente, até a próxima, até o próximo vídeo, até a próxima live, e um abraço em vocês, e tchau!